Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a nossa Masterclass vai direto ao ponto para quem quer se destacar na redação. Chega de encarar aquela página em branco sem saber como ligar uma ideia na outra, né? A gente vai entender juntos, passo a passo, a verdadeira engenharia por trás de um texto impecável. Bom, o nosso mapa de hoje é bem direto. Vamos passar pelo mapa da coesão textual, a lógica das funções comunicativas, e aí a gente entra na construção da base do argumento. Depois, vamos ver consequência, exemplo e reforço, os erros comuns de conexão e fechar com o seu texto mais convincente. Vamos nessa? Parte 1. O mapa da coesão textual. Além dos conectivos. Olha, quem já precisou entregar uma redação importante sabe bem daquela velha tática, decorar listas e mais listas de conectivos, tipo outro sim ou de start. O problema é que jogar essas palavras no texto só para cumprir tabela deixa tudo com cara de robô, fica engessado, sabe? O avaliador percebe na hora quando uma palavra caiu ali de paraquedas só para enfeitar e não para guiar o raciocínio de verdade. Parte 2. A lógica das funções comunicativas. A intenção da frase. Para a gente parar de escrever como um robô, a chave é mudar a mentalidade. A pergunta não é qual palavra eu uso agora, e sim qual é a minha intenção com essa próxima frase. É exatamente aqui que brilha a metodologia Prósia e a matriz cinza. São 4 passos lógicos e muito práticos. Primeiro, identificar a necessidade comunicativa. A intenção é somar ideias, dar um exemplo. Segundo, escolher o operador certinho para isso. Terceiro, olhar um exemplo desmontado para ver como a engrenagem roda na prática. E quarto, claro, aplicar essa mesma lógica no texto. É simples, sistemático e super eficaz. Parte 3. Construindo a base do argumento. Iniciando a análise. Abrindo a caixa de ferramentas desse sistema, a gente encontra as famosas fichas cinza. Elas são guias visuais incríveis. A ficha 1, por exemplo, ensina a começar e contextualizar um parágrafo daquele jeito que prende o leitor. O detalhe de ouro aqui é como os operadores mudam dependendo da sua introdução. Vai apresentar um tema geral? Então a gente usa algo como historicamente ou atualmente. Mas se a ideia já é partir para análise, o caminho é usar nesse sentido ou sob essa perspectiva. A escolha deixa de ser um chute e passa a ser estratégia pura. Para ficar mais claro, vamos desmontar um exemplo que está no material. A frase começa afirmando que a violência doméstica é um problema estrutural. Beleza, esse é o contexto. A análise que vem em seguida diz que é necessário entender suas causas. E o que liga uma coisa na outra? O operador nesse sentido. Ele é a ponte perfeita. Ele basicamente diz para quem está lendo, com base no fato que eu acabei de citar, é aqui que a gente precisa focar a análise. O texto ganha fluidez e muita autoridade. E a coisa não para por aí. Vamos avançar para a ficha 2, que é sobre somar ideias. Pensa comigo. Depois que o argumento começou, a gente tem que alimentar esse argumento. Se existem novos dados ou perspectivas que fortalecem o seu ponto, entram os operadores de adição, como além disso, há demais ou até por outro lado. É literalmente a arte de empilhar evidências, construindo uma muralha de argumentos sem perder a clareza pelo caminho. Parte 4. Consequência, exemplo e reforço. Dando profundidade. Argumento feito, dados adicionados, agora a redação precisa daquele peso. A ficha 3 traz exatamente isso ao lidar com consequências. Se a gente apresentou uma causa, o efeito tem que vir logo em seguida, de forma lógica. Usar, portanto, dessa forma ou consequentemente, não é só enfeite não, é colocar uma placa apontando para o impacto real de um problema. Igualzinho no material, a naturalização de uma violência leva, dessa forma, à falta de punição. Causa, conector e efeito. O ponto crucial de tudo isso é o que o guia chama de regra de ouro. É uma fórmula visual matadora. A ideia anterior, atuando como causa, seguida do operador de consequência, caindo direto na consequência em si, que é o efeito. Dominar essa trilha lógica é o que impede a redação de virar um amontoado de frases perdidas e a transforma numa engrenagem que ninguém consegue ignorar. Claro que toda essa teoria precisa de provas no mundo real, certo? É aí que entra a ficha 5, explicar ou dar exemplos. O material dá uma dica valiosíssima aqui para qualquer estudante. Um exemplo concreto e bem escolhido, tipo citar a Lei 14.188 sobre violência psicológica, vale infinitamente mais do que um festival de conectivos vazios. Quando usamos, por exemplo, ou sobretudo, a gente ancora a argumentação no chão, torna o argumento inquestionável. Para aqueles momentos em que a gente precisa colocar um holofote numa ideia central, a ficha 6 ensina a intensificar ou reforçar. Usar um sem dúvida ou de fato avisa a quem está lendo que ali bate o coração da sua convicção.
No exemplo do guia, o sem dúvida entra rasgando para mostrar com firmeza como uma visão errada impede de ver o perigo real. Isso dá um soco de autoridade na afirmação. Parte 5. Erros comuns de conexão. Armadilhas da escrita. Escrever bem também é saber de qual buraco desviar. Acredite, não adianta nada ter as ferramentas se a gente cair nas armadilhas que detonam qualquer texto. Os avisos de atenção no material são muito diretos. Primeiro, reforçar não é repetir a mesma coisa com outras palavras, é dar ênfase. Segundo, usar marcador de reforço em toda a santa frase deixa o texto super artificial. Terceiro, dar exemplo é trazer fatos ou leis, não a própria opinião. E o campeão de tropeços, usar em conclusão lá no meio do texto. Não rola, né? Esse último erro ilustra brilhantemente o porquê de a ficha 4 existir. Ela diferencia o que é fechar um raciocínio e o que é fechar a redação toda. Se a intenção é só encerrar um parágrafo de desenvolvimento lá no meio da redação, a gente vai desse modo ou assim. Agora, expressões como em conclusão, em suma ou por fim, essas são sagradas. Elas moram obrigatoriamente no último parágrafo. Cada ferramenta tem o seu local e momento perfeitos. Parte 6. O seu texto mais convincente. A arte de ser claro. Chegamos na essência da nossa análise. O grande pulo do gato das fichas cinza é provar que texto bom não é mágica, é técnica. Coesão textual é simplesmente o resultado prático de ligar intenções claras usando a peça certa para isso. A gente cria um mapa lógico para quem avalia. Quando quem escreve sabe exatamente a função de cada frase, quem lê acompanha a jornada numa boa, sem tropeços. E no fim das contas, a clareza é a maior aliada da persuasão. E é com essa provocação que a Masterclass de hoje se encerra. É hora de parar de depender da decoreba cega. Com a lógica das funções comunicativas em mãos, cada texto passa a ser um quebra-cabeça estratégico, onde a gente sabe exatamente o que está fazendo. A prática da intencionalidade muda a qualidade de cada parágrafo escrito. Vamos colocar essa engrenagem para rodar na próxima redação? Um grande abraço a todos que nos acompanharam e até a próxima análise.